Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Que estamos clamando, Jesus, entra no meu barco. Declare aí agora, Jesus, entra no meu barco. E eu digo também, Jesus, entra no barco desta pessoa que está buscando no Senhor, que está aqui ouvindo a tua palavra, sentado aos teus pés, para que a vida dela seja transformada. Eu concordo com você, concordo que Jesus vai transformar a sua vida. Amém? Hoje estamos no 5º dia. E aqui eu vou contar para vocês vou narrar uma história em que Jesus, quando ele assenta-se para ensinar, uma multidão de pessoas se reúne ao redor dele, que é o que acontece. Por quê? Porque as pessoas sabem que Jesus vai liberar a palavra de esperança, Jesus vai liberar uma palavra que vai renovar a vida delas. Nós temos sede da palavra do Senhor. Sim, você que busca uma resposta da parte de Deus, você que busca uma direção da parte de Deus, você está no caminho certo. É aqui mesmo, é na palavra dele que você vai ser conduzido ao seu propósito, ao seu destino profético. Sim, não deixe que o inimigo coloque na sua mente que isso não é para você. É sim. E se você está aqui, é porque Deus quer falar ao seu coração, Ele quer te conduzir. Você lembra quando Jesus foi para o deserto ser tentado? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Ele conduziu Jesus a um caminho, no qual a partir daquele caminho ele seria provado e aprovado. Imagina, depois a palavra do Senhor fala que Jesus voltou no poder do Espírito para Nazaré. Era isso, o Espírito Santo mexia, se locomovia Jesus o tempo todo. E os feitos e os milagres aconteciam. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar o seu coração. Deixa isso acontecer e você verá as maravilhas do Senhor na sua vida. Você vai ver. E as pessoas vão ver através de você. Porque aqui em Mateus capítulo 13, que isso me ensina. Quando Jesus ele está sentado para ensinar, a multidão se reúne ao redor dele. Hoje não é diferente. Porém, Jesus fala através de nós e multidões de pessoas vão se reunir para sentar e ouvir o que Jesus tem a falar para elas através da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Foi o que aconteceu com os discípulos. Depois que Jesus foi levado aos céus, esses discípulos que estão sendo ensinados, conduzidos, cada um ao seu caminho, vai fazer com que pessoas sejam atraídas pela palavra que eles transmitiu. A palavra viva, a palavra de Jesus. Olha só, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Olha o barco sendo instrumento para a voz do Senhor. Olha o barco sendo instrumento para o ensinamento da palavra de Deus. Você é este barco, eu profetizo. Através de você, Jesus vai entrar e vai ensinar outras pessoas, seja com o seu estilo de vida, que vai ser um estilo de vida que vai agradar o Senhor, seja com as suas decisões, as melhores decisões para negócios, para família, para empreendedorismo, para a qual área for. Sim, através de você, Jesus vai ensinar pessoas. Você é como esse barco, você é um instrumento para ele. E o que acontece? Jesus veio e foi contar muitas parábolas. E eu selecionei uma parábola que ele ensina esse povo neste dia. Vamos fazer introduzir aqui uma parábola que Jesus contou. Olha que interessante que ele fala. O semeador saiu a semear. O semeador, quem é o semeador? Aquele que lança a palavra de Deus. A palavra, ela é uma semente. Olha, Jesus está dizendo, o semeador saiu a semear. Então a palavra de Deus, ela é uma semente que entra na sua vida, no seu coração. A palavra que você fala, quando você ora a palavra de Deus, declara versículos aqui com fé, crendo, ela é uma semente, ela vai produzir fruto. Tanto que o Senhor está falando, o semeador saiu a semear.
Mas qual semente? A palavra. Olha que interessante. Eu vou ler para você esta parábola e o Senhor também depois ele trouxe o significado dessa palavra. Por que nós vamos fazer isso? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Você quer produzir uma semente a 100, 60 e 30? Como assim, Graciela? Você vai semear uma semente e dela vai vir 100 frutos, 60 frutos, 30 frutos. É isso que Jesus está prometendo. E que frutos são esses? Em todas as áreas da sua vida. Em qual área você está precisando produzir fruto? Vai ser nela, vai ser em todas. Você vai ter uma vida próspera, uma vida abundante em todas as áreas. Creia nisso. Mas para isso, temos que saber o que fazer com essa semente. Porque não basta você ter a semente na sua mão. Tá? Ela tem algum valor, alguma funcionalidade, caso ela fique na sua mão? Não, ela precisa ser semeada, ela precisa ser lançada. Mas não é semear em qualquer terra, não é jogar, semear e deixar ali. Não. Vamos aprender com Jesus como cuidar dessa semente que foi semeada, a palavra de Deus. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Quem são as aves? O maligno. Jesus está falando aqui no versículo 18. Portanto, ouçam a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca. Por isso que quando você ouve a palavra do Senhor, por mais que você ali no momento você não compreende, comece a entender, busque ao Senhor uma resposta, vai para a palavra dele, fala, não, eu vou passar a entender isso aqui, o que isso quer dizer, o que isso contribui para a minha vida, e aí o maligno não vai tomar de você esta semente. E olha o que acontece, ele quer arrancar, aqui fala, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração, porque o maligno fica ao derredor, querendo tragar nossa vida e tudo que é lançado de bom para nós. E ele não quer que você frutifique. Ele não quer que a sua vida vá bem. Ele não quer que a sua alma produza frutos de arrependimento, de salvação. Ele não quer. Ele é o inimigo das nossas almas. Quando ele olha para nós, ele tem raiva de nós. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou e ele não teve essa oportunidade, nunca terá, de arrependimento. E nós temos, é por isso que ele olha para nós e quer tirar de nós a palavra que está sendo semeada no nosso coração. Temos que ser vigilantes. E aí aí Jesus continua. Parte dela cai em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Você percebe que a semente chega até brotar? Porque a terra não era profunda, ela chega até brotar alguma coisa. Mas quando sai o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Olha a importância de ter raiz. É a raiz que vai te manter firme. Lembrando que raiz você vê quando você olha para vídeos de plantações, como a raiz ela cresce sozinha, às vezes ali no escuro. E é isso, é você sozinho com o Senhor, você entra para o seu quarto, fecha a porta, fala com Deus Pai e Ele vai te ouvir e as suas raízes vão fortalecer e você vai buscando no Senhor intimidade, você vai estudando a palavra do Senhor, você vai buscando uma direção para a sua vida, você vai pedindo confirmação para Deus se esse é o caminho, qual que é o propósito da sua vida e as suas raízes vão crescendo e você não decide mais tomar decisões por impulso ou por livre-arbítrio, não, você vai até o Pai e diz, Pai, eu quero fazer a tua vontade, e as suas raízes vão ficando fortes, e as suas raízes vão se fortalecendo. É isso que precisamos fazer, é isso que esta palavra nos ensina, que devemos agir, é dessa forma que grandes frutos serão produzidos. Então, mas nesse caso, elas brotaram, mas não tiveram raízes profundas. Aí vem Jesus e explica por quê. Olha só, esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece
por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Porque o inimigo, ele levanta pessoas para ir contra a gente. Ele levanta pessoas para questionar a nossa escolha em viver em Cristo, a nossa escolha em viver de acordo com a vontade de Deus. E ele instiga pessoas. E aí tem pessoas que não suportam isso, são sufocados pelas tribulações, pela perseguição. Por isso, precisamos ter raízes fortes para suportar tudo isso. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Olha que interessante. Mas outra parte caiu em espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. E o que acontece aqui? Todavia, quando surge algumas tribulações, quando a semente caiu entre os espinhos, no 22, quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Não produz frutos. Ela cresceu, a planta até cresceu, deu folhinhas bonitas, até cresceu, deu um tronco legal, deu galhos legais, mas não produz fruto. Não, quem está em Jesus precisa produzir frutos. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. E agora vamos ouvir a parte boa, daquela pessoa como você, que está recebendo a palavra no seu coração, está regando, está adubando. Vamos ver o que acontece com você agora. Olha só, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Vamos ver o significado disso? Quando a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 60, 100, 60 e 30 por 1. Esse é você que está aqui, que está ouvindo a palavra do Senhor, está compreendendo que sim, que através de Jesus tudo isso é possível. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Sim, você consegue produzir frutos e o diabo não vai tirar isso do seu coração. Essa semente já está germinando, está criando raízes. Se está faltando produzir frutos, vai produzir frutos. Olha o que a palavra te garante. 100, 60 e 30, eu profetizo isso na sua vida. O inimigo não vai poder roubar nada de você. Creia somente, entenda da palavra, pratique esta palavra e frutifique. É o que eu tenho para você hoje. Frutifique aonde você for. Amém? Vamos orar? Vamos dar graças ao Senhor? Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Compreendemos, Senhor, que a Tua palavra é uma semente que vai produzir. Aonde o Senhor nos enviar, produziremos fruto. Oh, Pai, damos graças ao Senhor, porque o Senhor quer que sejamos multiplicadores, que sejamos férteis aonde a gente for. Pai, obrigada, Senhor, porque parecemos sim com o nosso Pai, que multiplica, que faz milagres acontecer. Muito obrigada, Senhor. Dou graças ao Senhor por cada um aqui que está recebendo a palavra do Senhor, que venha, Senhor, germinar nesses corações, que esses corações sejam terras férteis para Ti. Em nome de Jesus, para propagar o Evangelho, a palavra do Senhor, aonde eles forem, Senhor, que eles sejam testemunhas, que eles sejam exemplos de vidas a seguir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, assim como esse barco também foi um instrumento para que o Senhor ensinasse por meio de parábolas, ou por meio, Senhor, de palavras que mudariam a vida de pessoas, que sejamos um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, que produzam frutos sim para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sejam boas sementes. Em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo nesta hora. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, que você venha produzir, que você venha
produzir frutos saudáveis para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba esta palavra, entenda dessa palavra. Em nome de Jesus, se mantém firme aqui, porque a glória do Senhor se manifestará na sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem. Que o Senhor esteja com você e com a sua família e compartilhe. Comece agora a produzir para o reino, compartilhe com pessoas que precisam ouvir a mensagem do Senhor, assim como essas pessoas que se reuniram à beira-mar para ouvir de Jesus, que elas venham ouvir de você a palavra que transforma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem. Um beijo para vocês. Amo vocês.